Homenagem à professora doutora Zuleika Picarelli Ribeiro do Vale. Professora da Escola Paulista de Medicina, diretora do Departamento de Farmacologia do Instituto Butantan, uma pessoa incrível e uma cientista com uma história muito importante. Foi uma grande honra Marco Aurélio Martins e Teresa Della Costa, o presidente da Sociedade Brasileira de Farmacologia e Terapêutica Experimental e a diretora executiva, terem me convidado para fazer esse programa. E eu espero que todos gostem, porque na realidade foi uma surpresa para mim a execução desse programa, porque descobrimos várias fases da professora Zuleika e que deu agora para eu entender, depois de tantos anos, o porquê aquela mulher sempre gentil, sempre presente, muito séria, muito exigente, tinha algo especial. E o algo especial está em ela poder ter trafegado, ter andado na sua vida por tantos tipos diferentes de paisagens e ter coordenado todas essas paisagens. Esse programa que vocês vão ver inteiro, vocês vão ver o quanto ela foi especial. Como mulher, como farmacologista e principalmente como ser humano. Então, eu vou começar falando um pouquinho de como montou. A professora Catarina Porto, da Unifesp, que foi aluna de mestrado e doutorado da doutora Zuleika, falou sobre esse lado da escola e também a sequência. Quando a professora Zuleika saiu da escola, ela foi para o Instituto Butantan. O Dr. Lanfranco conta com detalhes, com carinho e com muita noção de tudo que aconteceu e tudo que ela fez nessa fase da sua vida. E tudo que ela deixou, inclusive um museu que eu tive a oportunidade de visitar e que hoje é uma coisa muito maior. Quer dizer, a Zuleika tinha a ideia de que a história era muito importante. E no meio de todas essas fases, desde o começo, eu comecei conversando com a Letícia, com a filha da doutora Zuleika. E aí eu descubro que aqueles desenhos lindos que Letícia fazia vinham da doutora Zuleika também, porque ela também era uma artista. E junto, também nessa entrevista e naquele dia, nós estivemos junto na casa de Marlene Picarelli, irmã de doutora Zuleika. E essas duas entrevistas juntas, essas duas pessoas juntas, mostram não só o lado família, que era a minha intenção inicial, mas o outro lado da doutora Zuleika, o lado artístico. E aí soma, então, a essa história fantástica, o porquê que nós convivíamos com uma pessoa que era capaz de ser muito calma, muito tranquila, muito cordata e ao mesmo tempo dar tantas entradas, dar tantas inputs na nossa formação. Ela publicou um trabalho em 1957, Gadon e Picarelli, que é um trabalho que tem hoje mais de 1.400 citações e que é o trabalho original que mostra que derivados de triptaminas ou a própria serotonina atuam em dois receptores, dois subtipos de receptores, um estudo feito em ilho de cobaia com uma classe muito grande. Eu sempre admirei muito aquele trabalho. E a doutora Zuleika era muito preocupada com relações dose-efeito, muito preocupada com as interações de fármacos, não apenas entre si, mas também com o endógeno, e com um foco especial, um olhar muito interessante que eu hoje, como faço fisiologia, é um olhar fisiológico. E alguns anos depois, quando eu já estava na fisiologia, eu descobri que realmente aquele olhar era do Gadon, porque o Gadon fez primeiro a sua formação em fisiologia em Cambridge, para depois de terminar o curso, fazer o curso de medicina, e depois entrou pelo mundo das ciências usando essas duas armas, essas duas formas de pensar. Então, depois que ele falece,
O Flower escreve um artigo muito interessante na Nature, onde ele diz: Gardner sempre manteve a farmacologia e considerou a farmacologia como a verdadeira disciplina interdisciplinar. A farmacologia não é uma disciplina, é a interação de várias disciplinas. Essa forma de pensar, a doutora Zuleika tinha na maneira como ela conversava conosco os resultados. Então, o que nós vamos ver aqui hoje vai ser uma juntada de todas essas histórias e de todas essas vidas. A vida sendo vivida. Então, vamos lá? Entrem e aproveitem. Não precisa ver tudo de uma vez, vão vendo em partes. Capítulos de uma novela maravilhosa. Professora, doutora Zuleika Picarelli Ribeiro do Vale. Então, a presença, efetiva das mulheres no espaço oficial da ciência é muito recente em termos históricos. Essa inclusão exigiu das pioneiras muita coragem e muita perseverança para defrontar com esta tradição. A professora Zuleika foi uma dessas pioneiras na sua área de atuação, as ciências biomédicas, a farmacologia. Ela foi eleita para a Academia Brasileira de Ciência em 1974, como membro associado. A professora Zuleika, ela graduou-se em Química pela Universidade de São Paulo em 49. Ainda estudante de Química, ela começou a estagiar no Laboratório de Farmacologia e Bioquímica aqui da Escola Paulista de Medicina, com os professores José Ribeiro do Vale, com quem se casaria mais tarde, e juntamente com o professor José Leal Prado de Carvalho. Esses dois pesquisadores, eles já estavam aqui no Hospital São Paulo, nessa época, e liderados aí por esses dois pesquisadores, outros também batalharam aqui na Escola Paulista de Medicina para a construção de um edifício para o desenvolvimento da pesquisa e do ensino, certo? Nas duas áreas de conhecimento, na farmacologia e na bioquímica. E com o apoio do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, CNPq, e da Fundação Rockefeller, eles conseguiram a construção desse prédio e logo depois, então, a formação do Departamento de Bioquímica e Farmacologia. E esse departamento, hoje, ele continua lá, ele foi desmembrado depois, mas atualmente ele está lá no edifício Leal Prado. Como os dois pesquisadores, eles vieram de Minas Gerais, certo? Esses dois pesquisadores, esse edifício, tem o nome de Pampulha, o edifício Leal Prado. Bem, a professora Zuleika, eles mudaram para esse edifício, na época que eles estavam mudando, a professora Zuleika conseguiu uma bolsa do British Council e foi realizar o estágio no Departamento de Farmacologia da Universidade de Edimburgo, sob a orientação do professor John Gardner. Durante esse estágio, a professora Zuleika mostrou os dois subtipos de receptores de serotonina, também denominada 5-hidroxitriptamina. O artigo foi publicado numa das melhores revistas de farmacologia, ou seja, da área, e continua até hoje, que é o British Journal of Pharmacology. Esse artigo ele foi publicado em 1957, mas devido à alta qualidade do artigo e à alta qualidade dessa revista, na celebração dos 50 anos da publicação do British Journal of Pharmacology, esse artigo ele foi reconhecido como um dos marcos do progresso da farmacologia, uma vez que ele foi, então, amplamente citado e iniciou uma nova área de interesse. De modo que a doutora Zuleika tem aí uma grande contribuição, tanto nacional como internacional. Na volta dela para o Brasil, ela continuou a dar aula de farmacologia e a colaborar com os professores e pesquisadores da farmacologia e da bioquímica da Escola Paulista de Medicina e, mais tarde, orientar no programa de pós-graduação
em farmacologia. O programa foi criado em 1970. Ela foi chefe do departamento e ela teve um papel importante, juntamente com outros pesquisadores dos departamentos de biofísica, bioquímica e farmacologia, na criação do Instituto Nacional de Farmacologia em 1978. Né? Então, hoje, esses 3 departamentos eles estão espalhados aqui pela universidade, lá no Leal Prado, em Faro e em outros edifícios aqui da Escola Paulista de Medicina. Bem, como um filme, né, na minha cabeça aqui, eu revejo o dia em que fui aprovada para realizar esse mestrado, né, no programa de pós-graduação em farmacologia, no início de 76. Apaixonada pela endocrinologia, eu fui logo falar com o professor José Ribeiro do Vale, que imediatamente me conduziu para a sala da professora Zuleika, no 2º andar, né, lá do DBF, como a gente chama, lá no edifício Leal Prado. A sala da doutora Zuleika ela ficava dentro do laboratório, ou seja, dentro do setor de endocrinologia experimental, que era uma área de concentração, né, do nosso programa de farmacologia. E essa área era coordenada pela professora Zuleika e tinha participação também da professora Lígia Cordeiro de Abreu. Bem, imediatamente eu fui cativada, né, pelo rigor científico da doutora Zuleika, pelos projetos em desenvolvimento. E nessa época ela estava trabalhando com os efeitos dos hormônios sexuais sobre a morfologia e histologia e a sensibilidade dos neurotransmissores colinérgicos e adrenérgicos em órgãos aí do trato reprodutor masculino. A professora Zuleika ela era extremamente elegante em todas as suas ações. Corajosa, firme, dedicada e inteligente. Ela foi um exemplo de liderança para nós, né, seus orientandos e co-orientandos. Sempre presente no laboratório. Chegava de manhãzinha, certo? E já começava a discutir nossos resultados, transmitindo para nós muita segurança, muita confiança no livre pensar e na independência científica. Ela procurava sempre harmonizar as atividades de pesquisa com a nossa formação, uma vez que ela considerava a formação pessoal o material mais importante para o desenvolvimento da ciência no nosso país. Ela orientou vários mestres, doutores que ocuparam e ocupam posições de destaque na Escola Paulista de Medicina e em diferentes universidades públicas e institutos de pesquisa do país. Ela colaborou muito com a internacionalização do nosso programa, né? Hoje se discute muito a internacionalização dos programas de pós-graduação, só que naquela época já, certo? E na década de 70, a professora Zuleika, junto com os outros pesquisadores, já estavam aí, né, mostrando a importância dessa internacionalização e da ligação, como, por exemplo, com a Rockefeller Foundation nos Estados Unidos. Ela colaborou, então, com essa internacionalização do nosso programa. Ela publicou vários artigos em periódicos de alta qualidade, alguns deles com inúmeras citações, como eu coloquei para vocês, de modo que ela foi reconhecida pela comunidade científica nacional e internacional. Ela recebeu o título de professora emérita da Escola Paulista de Medicina, foi membro da Sociedade Brasileira de Farmacologia e Terapêutica Experimental, foi uma das fundadoras, né, da SBEFT, da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, né, e membro, como eu coloquei no início, da Academia Brasileira de Ciências. Após a sua aposentadoria, em 1980, ela foi convidada para dirigir o Laboratório de Farmacologia do Instituto Butantan. E ela foi para o Instituto do Butantan e começou novamente, né, toda a questão da pesquisa no Instituto Butantan, dentro também aí da área dos venenos, da endocrinologia, e de modo que ela também, né, teve lá vários orientandos e
Eu acho que vai ter uma outra entrevista, né, com o professor Lanfranco, que trabalhou junto com a professora Zuleika lá no Instituto Butantan, então ele pode contar um pouco mais também sobre a trajetória da professora Zuleika. Bem, eu agradeço muito, é muito comovente para mim, certo? Lembrar de todo esse período e como eu fui acolhida aqui na universidade, né? Então, pela doutora Zuleika, pela professora Lígia Cordeiro de Abreu, professor José Ribeiro do Vale. Eu agradeço a atenção de vocês. Hoje estamos aqui no Laboratório de Farmacologia do Instituto Butantan. Laboratório de Farmacologia é o nome de uma unidade do Instituto Butantan. E estamos aqui realmente no local onde a doutora Zuleika trabalhou, quando ela sai da Escola Paulista de Medicina, e fez um grande diferencial. Quem está aqui comigo é o professor ou doutor Lanfranco Trucconi. Lanfranco também é formado pelo curso de Ciências Biomédicas, como eu. Eu formei lá em 1970, Lanfranco formou em 1980, então tem aí uma diferença de alguns anos. E eu acho que uma coisa na história do Lanfranco, tem muitas coisas na história do Lanfranco interessantíssimas, por isso nós convidamos ele para falar com a doutora Zuleika, ele é no momento o diretor desse laboratório, mas ele entrou no Instituto Butantan um ano antes de tirar o seu doutorado. Isso era comum na década de 80. Os cientistas eram chamados, eram aproveitados. Então, existia um caldo para permitir o crescimento que houve nos 30 anos seguintes, quando nós chegamos aqui hoje. Então, na realidade, o professor Lanfranco começa a vida já no Instituto Butantan. Ele vem de um mestrado, de um doutorado na área de psicobiologia, com o professor Sérgio Tufik, onde ele trabalhava com estresse. E na nossa conversa, imediatamente antes dessa gravação, ele trabalhava com privação de sono. Naquela época se discutia se era estresse, não era estresse, e ele está até retomando esse tipo de tema tantos anos depois, porque existe uma repaginação do problema sono. Como todos vocês sabem, eu venho falando na sociedade há tempos, é um interesse também da minha linha de pesquisa. E, no momento, ele trabalha com toxinas de aranha. Toxinas de aranha. Butantan, serpentes, aranhas, toxinas. Os trabalhos do professor Lanfranco, feito aí já junto com a professora Zuleika Picarelli, são trabalhos que determinaram a existência de duas novas toxinas, fora todos os outros. Então, uma ligada a canais de cálcio, e outra ligada a priapismo. O que é priapismo? Priapismo é quando existe uma ereção peniana e essa ereção é mantida e não cede. Então, isso é uma doença. E essa toxina causa esse fato. E existem vários estudos, então, daqui para frente, que vão ser de graus importantes. Eu vou colocar aqui. Foi tão importante o trabalho, Dr. Lanfranco, que foi capa da revista Neuropharmacology. Então, aqui a gente vê que é um trabalho publicado internacionalmente que ganha reconhecimento internacional mesmo. Tá? Esse Instituto Butantan de Farmacologia é obra da doutora Zuleika, e eu acho que eu vou parar por aqui e vou passar a pôr o professor Lanfranco, o doutor Lanfranco, para falar. Desculpem, eu vim da universidade, professor é o nível mais alto da universidade, e eu acho que Lanfranco, tendo toda a sua carreira trabalhada no Instituto de Pesquisa, fez muito ensino, fez muito juntar pessoas e merece o título, se um dia eu for atrás dele. Muito obrigado, Angela. Essa é uma oportunidade que eu considero muito importante, fazer uma homenagem à doutora Zuleika, porque ela estava chefiando esse laboratório quando eu cheguei, quando eu vim para cá. E ela, como regressa também da Escola Paulista, trazia consigo uma filosofia de trabalho, uma mentalidade, uma seriedade que eu conhecia e que eu reverencio muito, acho importantíssimo, que nós buscamos conservar. Sabe, uma coisa que eu tenho muita curiosidade era qual era a situação do Instituto Butantan, da farmacologia do Instituto Butantan, quando a doutora Zuleika chegou.
como eu te falei, eu tenho memória da época do professor Thales Martins, que estava nesse instituto, e que o Dr. Vale começou nesse instituto, que é o outro homenageado dessa mesma sessão da SPEFT, 2023. Então, qual era a situação aqui do Butantan quando a doutora Zuleika chegou, em 1981, se não me engano? Exatamente. Bom, o Instituto Butantan é um órgão da administração direta do Estado de São Paulo, e como órgão da administração direta, ele sofre de altos e baixos. Periodicamente, ele tem momentos de grandeza e momentos de abandono por parte do governo. Isso é uma coisa bastante difícil de compreender. Mas, quando nós chegamos, a doutora Zuleika fazia parte de um movimento que vinha reerguendo a instituição. Ela fazia parte de uma administração que contava com o Dr. Willy Bessac e a doutora Alba Lavras, e que a convidaram para fazer parte dessa empreitada. Então, ela basicamente estabeleceu a rota de crescimento que o Butantan desenvolveu nos seguintes 30, 35 anos até os dias de hoje, né? Então, havia muito trabalho a ser feito, que era uma missão mesmo para a doutora Zuleika. A doutora Zuleika desbravava realmente. Ah, sim. Era impressionante, né? Eu queria entender, tenho curiosidade, de saber como era o dia a dia da doutora Zuleika aqui nesse laboratório de farmacologia do Instituto Butantan. Sempre lembrando a todos que laboratório de farmacologia é o nome técnico da área. Então, ela comandava essa área. Quer dizer, como é que era esse comando, doutora Franco? Bom, a doutora Zuleika era uma pessoa muito carismática, né? Uma personalidade muito forte, italiana, né? Então, ela se fazia entender com poucas palavras e também impunha um respeito que era absolutamente necessário dentro do ambiente da instituição. Uma elegância sempre impecável, tanto na maneira de lidar com as pessoas, como na maneira de se portar frente a visitantes, estrangeiros que eventualmente vinham conhecer a instituição. Dentro da instituição, aqui dentro do Laboratório de Farmacologia, ela desempenhou uma tarefa muito importante em trazer a pós-graduação e a titulação acadêmica como uma prioridade. Na época não era. Considerava-se que o trabalho de bancada, o trabalho de pesquisa, dia a dia, ia fornecer ao pesquisador iniciante as características e as capacidades necessárias para desenvolver seu trabalho de pesquisa. Mas na universidade, a titulação acadêmica era fundamental. E junto às instituições de financiamento da pesquisa, as agências de apoio, a titulação acadêmica era fundamental. Muitas vezes, o pesquisador do Butantan não era reconhecido como titulado porque não fez a defesa formal de um título, de um doutorado. Então, ele não tinha acesso a esses financiamentos. Então, o que ela fez aqui foi trazer para dentro do Laboratório de Farmacologia a importância da titulação acadêmica. Como personalidade, eu queria saber, aqui dentro do Instituto Butantan, como a doutora Zuleika era vista pelos demais. Porque realmente, na Escola Paulista de Medicina, eu já tive a oportunidade de falar, nos meus tempos, ela era uma pessoa já extremamente bem conceituada. Quando se fala de tempos anteriores, ela entrou muito tempo antes, teve toda a barreira de ser mulher e química. Então, não era médica, era uma barreira. Quando eu cheguei, não, a doutora Zuleika já era a doutora Zuleika e se aposentou e veio para o Butantan. Como é que foi o posicionamento dela dentro dessa instituição que é tão forte? Hoje eu não preciso explicar para ninguém o que é o Instituto Butantan. Acho que o Brasil inteiro e o mundo também sabe da relevância desse instituto. Exatamente. A doutora Zuleika fazia um papel importantíssimo no sentido de mostrar e argumentar com veemência, por vezes, a importância do laboratório de farmacologia. Imaginem vocês o que são venenos animais, se não agentes farmacológicos misturados, né? Então, nesse sentido, ela lutava para que a farmacologia fosse reconhecida como um departamento estratégico
junto às outras instâncias diretivas do Instituto, né? Nesse sentido, ela teve alguns momentos em que ela precisou se impor junto à diretoria. Então, essa personalidade forte acabou fazendo prevalecer algumas opiniões e fazendo com que o laboratório de farmacologia se perenizasse dentro do Instituto. Outros laboratórios foram desativados, mas a farmacologia persistiu, e é importante notar que, como a professora Regina acaba de salientar, na época em que ela veio para o Instituto, a farmacologia publicava talvez 2 trabalhos científicos em revistas internacionais por ano. E no apogeu, nós chegamos a produzir mais de 25 trabalhos por ano. Depois que todo esse trabalho da doutora Zuleika rendeu frutos, e os novos pesquisadores passaram a produzir dentro de casa, dentro da instituição, esse número foi incrementado de uma maneira espetacular. Eu vou começar falando da minha mãe, que fez greve de fome, trancada no quarto, para conseguir dos tios o estudo numa faculdade de farmácia. Então, essa é a primeira mulher valente. E daí vieram todas as outras, as filhas, as netas, as sobrinhas, que já iniciavam a vida sabendo que, olha, a mulher precisa estudar, a mulher precisa fazer um curso, precisa trabalhar e ser independente. Então, essa escada foi muito importante. Começou com a greve de fome e acabou nós trabalhando em tudo quanto é área. O que eu queria deixar registrado é que essa vida familiar da professora Zuleika com o professor José Ribeiro do Vale foi importante também na vida das cientistas que ela formou. Enquanto outros pesquisadores tinham por princípio dizer a mulher não deve, não pode, filhos, isso e aquilo, na farmacologia era muito ao contrário. Então, falar da minha mãe é muito, muito assim, prazeroso, essa homenagem é maravilhosa. A minha mãe sempre foi uma mulher muito perfeccionista, ela era inovadora, ela tinha uma visão de futuro muito grande, ela pensava nas outras pessoas, ela não fazia as coisas pro bem dela, ela fazia pro bem dos outros. Ela tinha uma certeza que tudo que ela estava fazendo era pro futuro de todo mundo. A minha mãe tinha uma perfeição extrema, que às vezes até a gente tinha uma certa rusga, porque era muito difícil acompanhar a perfeição dela, mas com essa perfeição ela fez coisas extraordinárias. Ciência e arte é o tema do século XXI. Existem muitos concursos de ciência e arte. Marlene foi uma das que fazia arte olhando a ciência, e isso era muito raro, né? Aí eu fui lá e vi eles trabalhando e tinha um tubo assim que girava e fazia um desenho. Então a arquiteta aqui virou e disse: puxa, que coisa linda, você me dá esses desenhos? Aí a Zuleika disse: olha, agora eu não posso dar, mas quem sabe mais para frente. Mas para que você quer isso? Eu disse: eu quero pintar. Quando a minha mãe faleceu, eu descobri, eu sabia que ela tinha feito o ateliê de pintura junto com a Marlene, ela estava pintando quadros e etc., mas eu não sabia que isso era um dom, ela tinha isso desde criança. Ela escolheu a química, mas ela tinha uma paixão pela arte, e eu não sabia disso.